Hello, students. How are you today? Como estão vocês hoje? Fine. Vamos para mais uma aula língua inglesa. Teacher Baldo, Colégio Mérito, Itapuã. Hoje, nós vamos continuar com o conteúdo que paramos na última aula, segunda-feira. Nós paramos em How Questions. Então, How Questions, o professor está colocando. How Question, nós estudamos How tall, How long, How large. Então, How wide, How far, How old, How high e How fast. E cada um, o professor já explicou na última aula quanto que usa, é só ler aí a frase novamente para revisar. O professor respondeu essa primeira, que era sobre o Rio Nilo, tem que observar a imagem, how long, né? Is the Nilo arrive, qual é o tamanho do Rio Nilo. Aí já coloquei a resposta. Na próxima página, The Iguaçu Falls, paredes do Iguaçu, né? O Foz do Iguaçu, 4 quilômetros. Então, how wide por quê? Porque usa largura, né? Que é width. Então, how wide sempre está entre parênteses. O que é para usar? É só observar na página anterior que você vai identificar. How wide the Iguaçu Falls? There are 4 kilometers wide. Então, tem de altura, de largura. E lá a sua largura é 4 quilômetros. Muito largo, né? Foz do Iguaçu. Agora, Burj Khalifa. Qual é a altura, né? Height, altura. Altura desse arranha-céu. Qual é a altura? It's 828 meters high. Então, 8.028 metros de altura. Muito alto esse arranha-céu. São Paulo, Rio de Janeiro. A distância, né? Distância, how far? Em São Paulo from the Rio de Janeiro. It's 434 kilometers. 4.034 quilômetros. É a distância de São Paulo para o Rio de Janeiro. 4.034 quilômetros. O próximo que tem aí abaixo, Monte Everest. O Monte Everest, big, altura. Big é altura. Então, how high Monte Everest? 8.800 meters tall. Então, 8.800 metros de altura, muito alto. Aí abaixo, o Rio Nilo. É só para colocar agora, aqui tem a pronúncia, né, com as letras fora de ordem. T-E-O-Y-E-T-P, Egypt. Então, o Rio Nilo é o principal rio do Egito. Burj Khalifa é o prédio mais alto de Dubai. O Monte Everest fica entre Nepal e China, né? Foz do Iguaçu e São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão no Brasil. Então, Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro estão no Brasil. Próxima página. A próxima página, escreva em pares. Para o colega, how tall are you? Escreva o rate e compare com seus colegas. Então, aqui deu um exemplo. Vocês podem copiar o exemplo. I 1,71 centimeters tall. Você coloca o de vocês, né? A altura de vocês. My sister measures 58 centimeters tall. I'm tall. Aqui falou da irmã. Eu tenho mais que minha irmã. Eu sou mais alto que minha irmã. E comparou, né? Minha irmã é mais baixa que eu, né? Aí, nós vamos estudar agora os comparativos. Então, nós vamos começar a estudar os comparativos. E aqui vai apresentar para vocês o Museu do Louvre, em Paris. Então, o Museu do Louvre, em Paris, ele é famoso, né? É um museu muito famoso. Ele tem a pintura da Mona Lisa, que você não sabe se é homem, se é mulher, né? O professor nunca descobriu. Parece um homem, parece uma mulher, não sei. E tem uma pirâmide moderna, né? No seu centro. A arquitetura chinesa de Minchpei. Uma pirâmide com várias entradas no museu, né? E apresenta um contraste bonito, né? Então, aqui pergunta
pergunta sobre o tamanho do Museu do Louvre, a largura, né? Então ele é um palácio que tem uma pirâmide no meio. Nós vamos estudar os adjetivos comparativos. Então, comparativos shorts, adjetivos curtos. Então, short adjectives. Nós usamos os comparativos para comparar duas coisas, apenas duas coisas. Nós usamos o comparativo curto, usamos ER no adjetivo. Então, quando você acrescenta ER em adjetivo curto, você está comparando. Então, para formar comparativo em inglês, o sufixo é ER, mas adjetivo curto. Você coloca um adjetivo curto, observe. Mais than depois do adjetivo. Então, your hair is long, but mine is longer. Long é um adjetivo curto. Então, eu coloco ER. Meu cabelo é mais longo que o seu, né? Então, quando você quer comparar duas coisas, tem que colocar o que também. Além do ER no adjetivo, você coloca o than, que é que, né? Que é o seu. Observe. O Cristo Redentor é tal. Tal é consoante, vogal e consoante. Aí dobra a última consoante e coloca R. Mas já tem o than, é que. Então, que o obelisco do Egito. A grande parede da China, a grande muralha da China, é mais longa que Golden Gates. Então, que o Golden Gate, que é o grande, a ponte enorme, né, que parece um portão. O Taj Mahal, o Jardim do Taj Mahal é menor que o Red Square, que como se fosse uma praça vermelha, mas lá é um palácio. Então, quais são as regrinhas? Consoante, vogal e consoante, bigger. A catedral usualmente é maior que a igreja, então dobrou o G porque é consoante, vogal e consoante. Nós, termina em E, coloca I, né? Então a grande cidade usualmente é mais barulhenta do que uma vila, né? Usualmente mais barulhenta que uma vila. Aí você usa consoante, vogal e consoante para big. Aí coloca o R, o G porque dobrou, T também vai dobrar porque é consoante, vogal e consoante. Hot, quente, sad, triste, também dobra, porque é consoante, vogal e consoante. Quando termina em I, em Y, nós, você retira e coloca um Y. Então, noiser, Pratt, também coloca o IR. Is também terminou em Y, coloca IR. Então, aí tem uma perguntinha abaixo sobre as pirâmides, compare com o Museu do Louvre. Então, a pirâmide é mais moderna que o palácio. Usou more, porque agora nós vamos estudar comparativos longos. Então, comparativos longos, esqueça essa regra do ER. Não precisa mais colocar ER nos adjetivos. Ou seja, o adjetivo, ele tem 3 sílabas ou mais, né? Então, você coloca antes do adjetivo more. Não precisa mais colocar o ER no adjetivo que o professor circulou. E coloca o than depois. Então, lembre disso. Adjetivo longo, você usa more antes do adjetivo. Não coloca mais ER. ER é para adjetivos curtos. Então, colocou more mais than. Exemplos. A pessoa que está mais feliz hoje, que ela está mais feliz que no passado. O pai, né? Busier than me. Então, todos esses dois aí são adjetivos o quê? Curtos. Usou o R. Agora aqui, recent. Adjetivo longo, coloca more, mas o than já tem, né? Funner, consoante, vogal e consoante. Engraçado. Dangerous, adjetivo longo, então coloco more, não precisa do R. Difficult, adjetivo longo, então coloco more. Small, curto, então coloco R. Dobrou porque consoante, vogal e consoante. Hot, quente, curto também R. Cold, também R. E aqui abaixo nós temos um texto. Esse texto, ele apresenta o quê, né? Observe. Apresenta uma linguagem verbal e não verbal, né? Carros de 1950. Era uma propaganda de um carro. Vamos responder as questões observando o texto. Vocês vão olhando no texto aí. What's the name of the car? Qual é o nome do carro? Dodge. Se você olhar na imagem, tem o nome do carro. Quais são as vantagens de você comprar
um outro carro. Então, é mais leve, software macio, oferece uma acomodação boa, né? Qual foi o ano dessa propaganda? Diverse, 1953, tem aí no infográfico. Does tell about the qualidade do carro, né? Experience, have a car. Então, fala sobre as qualidades do carro, o texto, né? Qual é o tipo de pessoas que pode dirigir? A pessoa que pode possuir esse carro, a pessoa que quer realmente possuir um carro, comprar um carro. Então, essa é a propaganda. É direcionada a propaganda, é direcionada para quem? Para quem quer um carro. Quais são as diferenças do carro de hoje para o carro de 1950? Então, tem alguns pontos de vista. Hoje o carro, ele pode, o carro hoje ele é muito diferente, né? Tem mais, tem algumas diferenças desse carro aí, carro antigo. A propaganda, ele mostra para a família, né? Especialmente para o casal, que ele fala, né? Sobre em entrar dentro do carro e sentir à vontade com o carro. Na próxima página, nós temos comparando os lugares famosos do mundo inglês, né? London, Skip Tree, Tickets, então é como se fosse um bonde, né? Um bondinho. Você terá várias experiências. Fica em Londres, no Reino Unido, duração de 30 minutos. Então você vai gastar $47,50. 37,10. Você vai gastar para desfrutar a torre em Londres. Então você tem que comprar o ingresso, tickets. Aí aqui abaixo nós temos para você visitar, né? Aí aqui está na negativa, comparando duas coisas. Então não é tão longo o ponto de vista de Londres. A Torre de Londres não tem a mesma experiência da visão de London. E é tão interessante, a visão de Londres é tão interessante quanto a Torre de Londres. Então, quando você compara duas coisas iguais, você usa as e as entre os adjetivos. Quando for na negativa, é isn't mais as e as, e o adjetivo fica no meio. Então, quando as duas coisas têm o mesmo significado, você usa as e as. Aqui está explicando, né? Usamos as e as mais adjetivo no meio para duas coisas iguais. Pessoas, prédios, etc. Você vai comparar. Na negativa, coloca not, as, mais adjetivo, igual o professor sublinhou. Aí aqui abaixo tem alguns exemplos. O Oceano Atlântico não é tão largo quanto o Oceano Pacífico. Matemática é tão importante quanto português. Mônaco não é tão pequena quanto o Vaticano. Eu não sou tão velho quanto meu amigo. Os amigos não são tão importantes quanto a minha família. E a atividade, aqui só vai complementar, né? O que vocês já viram. Adjetivos curtos, você usa R, retirou o I, né? O Pratt. Adjetivo longo, acrescenta more. Tem alguns adjetivos que são irregulares, né? Good, por exemplo. Vocês têm que pesquisar essa tabelinha dos adjetivos irregulares no comparativo. Usa R. Fast vai ficar com R. E aqui pede para trocar, né? Colocar da forma correta. Usa more difficult, more interesting. O Zen está errado, né? Bigger. Faltou o G, né? Easier. Tem que retirar o Y. E sadder está errado também. Faltou o D porque é consoante, vogal e consoante. Aqui tem um quadro comparativo, né? Old, interest, beautiful. Aí vocês irão completar. E por fim, vocês irão só marcar a alternativa correta. E aqui também vocês irão responder de acordo com o texto. Na próxima aula, o professor dá ênfase nesse finalzinho aqui. Então, bye, have a nice day, até a próxima.